Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo parece estar desmoronando, mas na verdade é quando o universo começa a alinhar aquilo que mais desejamos. Não é coincidência, é um teste profundo, simbólico, que não se trata apenas de superar a dor ou esperar alguém especial. Trata-se de atravessar o portal da alma, onde máscaras caem, ilusões se desfazem e a verdade interior se revela. Somente depois desse enfrentamento é que algo realmente novo pode nascer, inclusive a chegada de alguém que ressoa com nossa essência mais autêntica. Carl Jung dizia que o encontro com o outro é, na verdade, o encontro com aquilo que ainda não integramos em nós mesmos. E é por isso que o universo não envia a pessoa certa antes que este último teste seja enfrentado, porque esse encontro não é apenas romântico, é alquímico. Comente abaixo: estou pronto para atravessar o teste. Carl Jung compreendia o relacionamento humano como um espelho profundo do inconsciente. Quando buscamos a pessoa certa, muitas vezes não nos damos conta de que essa busca externa reflete, na verdade, uma jornada interna. O teste final, do qual o universo parece depender para nos conceder essa conexão, não é uma prova imposta de fora, mas um chamado para a individuação. O processo pelo qual o ser humano se torna quem ele realmente é, integrando todas as partes fragmentadas da psique. Antes de encontrar alguém que esteja verdadeiramente alinhado com nossa alma, é necessário confrontar a sombra, tudo aquilo que reprimimos, negamos ou julgamos em nós mesmos. São os medos não resolvidos, os padrões inconscientes e as feridas antigas que, se não reconhecidas, continuam moldando nossas escolhas e sabotando os relacionamentos. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino, e é por isso que o universo aguarda. A projeção também é um conceito essencial aqui. Enquanto projetamos no outro nossas idealizações ou traumas não integrados, o relacionamento se torna apenas um reflexo distorcido do que precisamos curar. O teste final, portanto, é o da reintegração. Reconhecer o que é nosso, retirar as projeções, aceitar a dualidade interna e trabalhar a fusão entre os aspectos masculino e feminino que habitam em todos nós. Somente quando essa fusão começa a acontecer, quando o ânimos e a ânima encontram equilíbrio, é que se abre espaço para um encontro verdadeiro, onde o outro não vem para completar, mas para espelhar e expandir quem já somos. Esse é o momento em que o universo responde. Há uma etapa inevitável na jornada da alma em direção ao amor verdadeiro, o confronto com a sombra. Esse é o início do teste final. Jung definiu a sombra como o conjunto de aspectos reprimidos da personalidade, tudo aquilo que negamos, tememos ou julgamos como indigno dentro de nós. E, paradoxalmente, é justamente esse material inconsciente que precisa emergir à consciência antes de qualquer transformação significativa ocorrer. Descer a sombra não é um castigo, é uma exigência da alma para se tornar inteira. Quando evitamos esse mergulho, projetamos nossos conteúdos sombrios no outro. Culpamos, idealizamos, rejeitamos, repetimos padrões. Mas quando decidimos olhar com coragem para dentro, percebemos que esse descer é o que nos liberta. Não se trata de ficar preso na dor, mas de atravessá-la com consciência. O encontro com a sombra revela feridas que se originaram muitas vezes na infância, rejeições, abandonos, humilhações, experiências que moldaram nossa forma de amar e de ser amados. Enquanto não as reconhecemos, continuamos a buscar no outro o alívio para uma dor que só pode ser curada internamente. O universo, então, parece nos colocar em repetições, relacionamentos parecidos, finais semelhantes, dores reincidentes. Mas, na verdade, essas repetições são convites ao despertar. É comum sentir resistência nesse processo. A sombra não aparece com gentileza. Ela se revela em crises, perdas, frustrações, rupturas. É como se o mundo desabasse. Mas essa queda não é ruína, é revelação. É o chamado da alma para parar de fugir de si mesma. Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E é exatamente esse o ponto onde tudo muda.
quando a dor não é mais apenas dor, mas portadora de significado. Nesse estágio, o indivíduo passa a reconhecer sua responsabilidade sobre seus próprios padrões. Percebe que os encontros amorosos não são azar ou destino cruel, mas reflexos exatos do seu nível de consciência. Esse reconhecimento é o início da libertação. Não há mais vítimas, apenas aprendizados. E é esse amadurecimento que marca o fim da fase de projeção inconsciente e o início da individuação. O teste final exige essa descida, não para que fiquemos presos na escuridão, mas para que possamos emergir dela com algo que antes não possuíamos: autenticidade. O ser que retorna desse mergulho já não deseja mais alguém que o salve ou o complete. Ele deseja alguém que o veja, e só pode ser verdadeiramente visto quem já se viu por inteiro. Assim, a sombra não é inimiga do amor, mas sua condição de possibilidade. É o espaço onde enterramos nossa força, nossa vulnerabilidade genuína e nossa capacidade de conexão profunda. Ao integrá-la, deixamos de buscar fora o que estava o tempo todo dentro. E, ironicamente, é nesse momento que o universo começa a mover as peças. O teste final, então, não é vencer o outro, nem esperar alguém perfeito. É passar pela própria noite escura com olhos abertos. Quando isso acontece, algo invisível muda. Uma nova frequência se instala, e é ela que começa a atrair o que está em sintonia com a alma desperta. Desde muito cedo, somos ensinados a buscar alguém que nos complete, a famosa metade da laranja. Essa metáfora romântica, embora popular, é uma armadilha perigosa que nos mantém presos em relacionamentos baseados em carência, ilusão e projeção. Carl Jung foi incisivo ao afirmar que projetamos no outro aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. E é justamente essa projeção que nos impede de enxergar o outro como ele realmente é. Projeção é o ato inconsciente de atribuir ao outro características, desejos ou conflitos internos que não reconhecemos como nossos. No amor, isso acontece de forma intensa. Enxergamos no parceiro o salvador, o pai, a mãe, o herói, a vítima, qualquer arquétipo que carregamos em nosso inconsciente. E enquanto estamos sob o efeito dessa projeção, acreditamos piamente que encontramos a pessoa certa. Mas o que acontece quando a projeção se desfaz? A decepção, o desencanto, a sensação de que o outro mudou ou que nunca foi quem pensávamos. Na verdade, o que mudou foi nossa consciência. A imagem idealizada ruiu, revelando o ser humano real por trás da fantasia. É nesse momento que muitos relacionamentos acabam. E é por isso que o universo aguarda. Porque enquanto projetamos, não amamos o outro. Amamos nossa imagem interna refletida nele. O teste final exige que percebamos essa dinâmica e a desativemos com maturidade. Isso não significa parar de amar, mas começar a amar com olhos mais despertos. Significa deixar de usar o outro como tela para nossos desejos inconscientes e passar a vê-lo como um ser autônomo, com luzes e sombras, virtudes e falhas, tão complexo quanto nós. A projeção é natural. Todos projetamos. O problema está em não perceber que estamos fazendo isso. Quando não há consciência, o relacionamento se torna um campo de batalha invisível, onde cobramos do outro aquilo que nós mesmos não conseguimos oferecer. Exigimos atenção quando não damos atenção a nós mesmos. Esperamos validação quando não nos reconhecemos por dentro. Queremos amor incondicional quando não conseguimos amar nossas próprias feridas. Jung afirmava que o processo de individuação envolve retirar as projeções e integrá-las como parte do nosso próprio desenvolvimento. O que admiramos no outro revela aspectos nossos ainda não assumidos. O que odiamos no outro aponta nossas feridas não curadas. Cada relacionamento é um espelho, e o espelho mais verdadeiro não é aquele que nos agrada, mas o que nos mostra aquilo que evitamos ver. Nesse sentido, o universo não envia a pessoa certa enquanto ainda estamos presos na ilusão da completude. Porque um encontro verdadeiro só acontece entre duas pessoas inteiras, e não entre duas metades em busca de salvação mútua. A metade da laranja é um mito que alimenta a dependência emocional, o controle e a dor. Quando conseguimos retirar a projeção, algo mágico acontece. Enxergamos o outro como ele é.
e não como queremos que ele seja. Esse é um amor mais maduro, mais livre, mais profundo. Não há mais idealizações, apenas presença. O outro deixa de ser um personagem na nossa história pessoal e passa a ser um companheiro de jornada, com quem compartilhamos o caminho da alma. É aí que começa a verdadeira conexão. Uma conexão baseada não em carência, mas em expansão. Não em controle, mas em liberdade. E para que isso aconteça, é preciso passar pelo teste da lucidez afetiva, identificar as projeções, assumir a responsabilidade por elas, integrá-las com consciência e abrir espaço para que o amor real, e não o idealizado, floresça. Aquele que passou por esse processo já não busca a metade da laranja. Ele compreende que é uma laranja inteira e que, se o universo há de trazer alguém, será outra laranja inteira, não para se completarem, mas para se somarem. Existe uma etapa da jornada interior que muitos tentam evitar, mas que é absolutamente necessária: a solidão. Não se trata de uma solidão qualquer, mas de uma espécie de exílio simbólico, onde somos forçados a estar apenas conosco, sem distrações, sem interferências, sem espelhos externos. Essa fase, que tantas vezes é confundida com vazio ou abandono, é na verdade o terreno sagrado onde nasce o verdadeiro processo de individuação, conforme ensinado por Carl Jung. Individuar-se significa tornar-se quem se é, abandonar as máscaras, os condicionamentos, as expectativas dos outros e as identidades que nos foram impostas. É uma jornada de descoberta do self, o centro organizador da psique que vai além do ego. E não é possível encontrar o self sem primeiro encarar o silêncio, o tempo desacelerado e a ausência de validação externa que só a solidão proporciona. Muitos interpretam esse período como um castigo, como se o universo os estivesse impedindo de viver o amor. Mas, na verdade, o universo está preparando o terreno. Ele retira o outro de cena para que possamos nos ver sem filtros, sem distrações, sem idealizações. É nesse momento que aprendemos a sustentar a própria presença, a ouvir nossos anseios mais profundos e a reconhecer nossas reais necessidades emocionais. Não aquelas que projetamos em relacionamentos anteriores, mas as que emergem do núcleo mais verdadeiro da alma. O isolamento também serve para curar. Relacionamentos anteriores deixaram cicatrizes, traumas, bloqueios, e muitas vezes tentamos suprimi-los iniciando novas conexões sem permitir que o vazio se revele. Jung dizia que a alma precisa de solidão para florescer. Essa frase carrega uma verdade essencial. A ausência de vínculos românticos não é falta, mas fertilidade. É nesse solo que se desenvolve a raiz da autenticidade. Durante esse processo, o ego passa por um colapso simbólico. Aquilo que antes definia nossa identidade, relacionamentos, status, narrativas de vítima ou herói, começa a desmoronar. E essa queda, embora dolorosa, é fundamental. Pois enquanto estivermos identificados com imagens falsas sobre nós mesmos, continuaremos a atrair encontros compatíveis com essas imagens. A individuação, então, destrói o falso para dar lugar ao real. Mas isso só acontece no vazio. No tempo em que não há ninguém à espera, nenhuma mensagem chegando, nenhum reflexo para nos distrair. A solidão se torna o laboratório da alma. É onde descobrimos que somos capazes de sustentar nossa própria dor, de nos acolher sem necessidade de aplausos ou promessas. É onde entendemos que a companhia mais difícil de suportar é a nossa, e por isso mesmo é a mais transformadora. É comum nesse período surgirem sentimentos de abandono, desamparo e até desespero. Mas são essas emoções que revelam o que ainda precisa ser integrado. A criança interior, carente de afeto, grita. O animus ou a anima distorcidos clamam por romance como forma de validação. O ego exige urgência. Mas tudo isso precisa ser atravessado com consciência, porque é parte do teste final. Quando o indivíduo começa a se sentir em casa consigo mesmo, algo muda energeticamente. A necessidade de encontrar alguém deixa de ser uma busca desenfreada e se transforma em disponibilidade tranquila. Já não há mais desespero, apenas abertura. Já não há mais carência, mas transbordamento.
E é nesse ponto que o universo começa a conspirar. O verdadeiro encontro só acontece quando não precisamos mais dele para nos sentirmos completos. Porque é a integridade silenciosa de alguém que passou pela solidão que emite a vibração capaz de atrair outro ser igualmente inteiro. E esse tipo de encontro não é comum, é raro, profundo e transformador. A solidão, portanto, não é o intervalo antes do amor. Ela é o berço onde o amor verdadeiro se prepara para nascer. Quando acolhemos essa fase como sagrada, entendemos que estar só é o maior presente que o universo pode nos dar antes de qualquer encontro, porque é nesse vazio que nos tornamos dignos de ser encontrados. Carl Jung revelou um dos pilares mais profundos da psicologia analítica ao apresentar os conceitos de ânimos e ânima, as imagens inconscientes do masculino na psique feminina e do feminino na psique masculina. Esses arquétipos não são apenas símbolos espirituais ou ideias abstratas. Eles moldam profundamente nossos relacionamentos, desejos e escolhas afetivas. Quando não estão integrados, buscamos inconscientemente no outro aquilo que falta em nós. Quando se integram, somos capazes de amar de forma consciente e transformadora. O ânimos e a ânima representam os opostos internos que todos carregamos, independentemente do sexo biológico. Em uma mulher, o ânimos aparece como sua energia de ação, lógica, estrutura e direção. Em um homem, a ânima manifesta-se como intuição, sensibilidade, receptividade e conexão emocional. São complementares, mas muitas vezes entram em conflito. E enquanto esse conflito não é resolvido internamente, ele se projeta nos relacionamentos externos. É comum que uma mulher projete seu ânimos em um parceiro, vendo nele força, direção, segurança, autoridade. Assim como é comum que um homem projete sua ânima em uma parceira, idealizando nela a doçura, a inspiração, a salvação emocional. Essas projeções geram fascínio no início, mas inevitavelmente se rompem, revelando que não se tratava do outro, e sim de partes não reconhecidas de si mesmo. O teste final, então, exige que esses opostos deixem de ser buscados fora e passem a ser integrados dentro. Isso significa que a mulher precisa desenvolver sua autonomia, sua capacidade de decidir, de agir, de sustentar sua própria direção. E o homem, por sua vez, precisa aprender a acessar sua vulnerabilidade, a se permitir sentir, a criar espaço para o invisível. Essa união interna entre o masculino e o feminino é o verdadeiro casamento alquímico. Jung chamava esse processo de conjunctio, a união dos opostos. É um símbolo antigo da totalidade, presente em várias tradições espirituais e mitológicas. E para ele, essa união não era apenas simbólica, era o objetivo da jornada psíquica, porque quando o ânimos e a ânima se reconciliam dentro de nós, deixamos de buscar fora a metade que falta e passamos a viver a partir de uma nova inteireza. Essa integração transforma tudo. Muda a forma como escolhemos, como nos relacionamos, como estabelecemos limites e, principalmente, como amamos. Já não há mais apego infantil nem paixão cega. A presença, a escuta, a liberdade. E é justamente nesse estado de equilíbrio interno que a frequência muda e o universo responde. A chegada da pessoa certa não é um prêmio, mas um reflexo. O outro vem quando estamos preparados para recebê-lo não como salvador, nem como fuga, mas como espelho e companheiro. O amor deixa de ser projeção de carência e se torna campo fértil de expansão mútua. Dois inteiros se encontram. Dois opostos reconciliados em si mesmos se reconhecem. Esse tipo de encontro é raro porque exige maturidade, exige que o ego aceite ceder lugar ao self, exige que as feridas tenham sido, ao menos em parte, curadas, exige que o ânimos e a ânima estejam em diálogo e não em guerra. Quando isso acontece, a energia que antes era gasta em busca e sofrimento se transforma em magnetismo silencioso, e é esse magnetismo que atrai o que ressoa com a alma desperta. O amor que nasce da integração é menos espetaculoso, mas infinitamente mais verdadeiro. Não é aquele que consome, é aquele que constrói. Não é aquele que explode, é aquele que expande.
E por isso, antes de qualquer chegada, há um trabalho profundo de reconciliação interna. Porque ninguém pode amar de forma consciente se ainda estiver dividido por dentro. Ao unir o ânimos e a ânima, o indivíduo transcende o dualismo que sempre o levou a buscar fora o que faltava dentro. Ele compreende que o amor começa em si, se reflete no outro e se expande para além da relação, como força criadora, como expressão da totalidade, como presença consciente no mundo. Depois de tudo, compreendemos que o universo não retém por crueldade, mas por sabedoria. A pessoa certa não é enviada enquanto ainda buscamos a partir da ferida, da carência ou da projeção. Ela chega quando atravessamos a noite escura da alma, enfrentamos a sombra, curamos os espelhos distorcidos e nos tornamos inteiros. O verdadeiro encontro só é possível entre duas almas que já não estão em busca de salvação, mas de expansão. Carl Jung nos mostrou que amar é um processo de individuação. É reconhecer o outro não como um fim, mas como parte da nossa própria jornada de autoconhecimento. O amor não acontece para nos completar, mas para nos espelhar e nos transformar. Por isso, se você sente que está passando por esse teste final, saiba que ele não é o fim, é o portal. O que vem depois é o reflexo da sua nova frequência, da sua nova verdade. Se este vídeo ressoou com você, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também está nessa jornada de transformação. E agora, clique no vídeo que aparece na tela para continuar mergulhando no autoconhecimento. Sua jornada está só começando e o universo já está respondendo.